É, e aí eu sou Ana Patrícia, sou psicoterapeuta, certo? Formada aqui pela UFRN, no Rio Grande do Norte, certo? Trabalho com psicoterapia de orientação psicocorporal, minha formação de foco atual é a biosistêmica, trabalho com a biosistêmica e com trauma a partir da Somatic Memory System. Antes de chegar na biosistêmica, eu me formei, fiz formação em análise bioenergética e em biossíntese. Essa foi um pouco minha trajetória na psicoterapia corporal e me enraizei na biosistêmica já há mais de 10 anos, porque ela traz para mim a questão da fenomenologia, que eu acho importante, um olhar do corpo pela perspectiva fenomenológica e uma base neurofisiológica que me deu muita sustentação no trabalho e que hoje me facilitou a ponte com o trabalho com trauma, certo? Nos estudos entre a neurobiologia, a neurociência. E aqui comigo hoje para falar sobre a herança do trauma, Ana Tereza Coelho, mas eu vou deixar ela para ela mesma se apresentar, certo? Boa noite, pessoal. Meu nome é Ana Tereza, sou psicóloga também, formada na Universidade Potiguar, em Natal. Atualmente eu moro em Lima, no Peru, então atuo aqui como psicóloga. Minha formação como psicoterapeuta na biosistêmica e também tenho uma especialização na Somatic Memory Systems do trauma e em atendimento com crianças e adolescentes. Então sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a herança do trauma, um pouco do que a gente fala no curso A Herança do Trauma e sobre os efeitos, né, dessas vivências na infância e na vida adulta. Uhum. E o IPS é um Instituto de Psicologia Somática com sede fixa, né, no Rio Grande do Norte, e hoje a gente transita pelo mundo todo, né, com essa possibilidade de estar aqui online. Então, o IPS dá cursos de formação em biosistêmica e em Somatic Memory System dentro da perspectiva da terapia do trauma, certo? Pelo sistema somático de memórias. E a gente vai falar um pouco hoje sobre esse aspecto importante para entender o trauma, que é a questão que passa pela teoria do apego, pelo nosso desenvolvimento, né? Que é a herança traumática, certo? Uma perspectiva pelo olhar do desenvolvimento. Então vamos começar e lembrem, né, de manter os fones no silencioso para ajudar o nosso encontro. Estou vendo aqui a Ana Augusta, antes de iniciar, vou dar boa noite, bem-vinda, um prazer tê-la aqui, Ana. Tem outras pessoas, Fico super feliz de ver tantas pessoas interessadas no tema tão importante. Tá. E aí, através de Ana, de Eliane e de Vanderlei, eu saldo todos os outros conhecidos, desconhecidos, que estão se tornando conhecidos hoje, certo? É um prazer recebê-los aqui. Então, vamos. Vamos dialogar um pouco sobre esse tema. Certo? Então, hoje vamos falar sobre a força que tem as experiências infantis no comportamento adulto. Isso, a gente vai falar sobre essas primeiras reflexões, né, de maneira... Eu e a Ana Patrícia vamos juntas falar um pouco da aula de hoje e vamos trocar ideias. Vocês podem deixar as perguntas aqui, como falou antes, no chat e guardar para o final, né? Para ficar um pouco mais organizado a nossa dinâmica.
e a gente vai trocando um pouco aqui. Mas quando a gente pensa a respeito dessas primeiras reflexões, de pensar essa influência das primeiras experiências na vida adulta, a gente precisa primeiro entender alguns aspectos do desenvolvimento infantil, e principalmente do como se desenvolve o cérebro e a mente de uma pessoa, né? Então a gente sabe que um bebê mamífero, o ser humano nasce ainda muito imaturo, muito dependente, ainda necessitando desenvolver algumas habilidades. Em relação ao cérebro, apesar de que a estrutura está lá formada, essas conexões elas vão começar a se formar e a se estruturar a partir das primeiras experiências. E daí que a gente vê a importância do vínculo, né? Porque essas experiências se dão dentro de uma relação, principalmente com os primeiros cuidadores. E são essas experiências que vão determinar essas conexões neuronais que se vão criar a partir daí, né? Então, hoje, nos últimos anos, as pesquisas em neurociência nos têm trazido bastante contribuições nesse sentido, que nos ajuda a entender e explicar parte dessa influência das experiências infantis, principalmente no que se refere à neurobiologia interpessoal, desenvolvido, por exemplo, pelo Daniel Siegel, também as ideias de Bruce Perry, que é um psiquiatra americano, e são contribuições, né, desses últimos 30 anos de pesquisas e estudos na neurociências que nos ajudam a entender esse desenvolvimento do cérebro, né, como é que o cérebro se desenvolve. Então, é isso que a gente vai falar um pouco sobre hoje, entender um pouco. Eu citei algumas pessoas que nos baseamos nas nossas intervenções, ainda tem outros pesquisadores, como Jacques Panksepp, que fala sobre os sistemas emocionais. Também temos o Bessel van der Kolk, que fala sobre o trauma. Então, são várias junções de vários estudos nesse sentido, que vão nos ajudar a delinear e trazer para vocês hoje uma ideia sobre esse tema que a gente quer trazer. Como é que se dá essa influência, como que se forma, como que se desenvolve isso, né? A partir entendendo essa maturidade do cérebro, entendendo o desenvolvimento do ser humano e como essas experiências podem impactar na vida futura. É importante lembrar também que hoje em dia tem uma pesquisa muito interessante sobre as experiências adversas na infância, que eu imagino que algum de vocês já devem ter contato, né? Na sigla em inglês se diz ACE, Experiências Adversas da Infância. E essa é uma pesquisa que foi feita mais ou menos há 30 anos e com diversas pessoas, uma quantidade de número de pessoas realmente expressivos, onde se levaram 10 situações adversas na infância e as pessoas tinham que marcar que situações tinham vivenciado, né? Dessas 10. E daí você tinha uma pontuação de acordo com a quantidade, de 1 a 10. Uma pontuação de 1, de 2, de 3, até o máximo de 10. Então, o que se concluiu através dessa pesquisa dos ACEs é que quanto maior a sua pontuação de ACE, ou seja, quanto maior a experiência, a quantidade de experiências adversas vividas na infância, maior a probabilidade de desenvolver na vida adulta coisas como depressão, ansiedade, problemas imunológicos, doenças como diabetes, problemas no coração. Então, tudo isso se viu como é importante a gente entender essas experiências, né, infantis e como elas, principalmente quando a gente está falando de trauma e de experiências adversas, como elas influenciam, então, um grande impacto na vida adulta, não somente imediatamente durante a infância, mas que podem vir depois de 30 anos, né? Depois de 20 anos, depois de 40 anos, diminuindo, inclusive, a expectativa de vida das pessoas. Então, é aí que a gente vai vendo como essas relações interpessoais, né, vão influenciar o funcionamento do nosso cérebro, a maneira que a gente vê, que eu percebo o mundo, que eu vejo as pessoas, que eu me relaciono comigo mesmo e com os demais, e com o funcionamento do sistema nervoso, né? Isso vai estar tudo ligado com a nossa fisiologia também. Como é que funciona a minha reação, e principalmente entender a nossa resposta ao estresse, que é essa parte mais primitiva responsável em nos defender, né, biologicamente, instintivamente, quando sentimos uma ameaça que pode ser interna ou externa. E aí ativamos alguns mecanismos para nos defender. O que acontece é que muitas vezes em nossa situação traumática essa ativação ela fica crônica, né? O perigo passou,
mas eu ainda continuo com os efeitos e com a ativação e com os hormônios do estresse, por exemplo, sendo colocados, ativados no corpo e aí gerando as influências que a gente vê a largo prazo. É fácil? Isso, sim. E aí, o que é importante a gente ver aqui, também eu acho que muitos de vocês, ou se não, já existe uma coisa chamada hoje em dia, né, o estudo da epigenética, que é a influência das experiências em relação aos nossos genes. E aí a gente percebe que os genes e as primeiras experiências, elas vão determinar o modo como os neurônios se ligam uns aos outros e assim vão formar os circuitos especializados que vão dar origem aos nossos processos mentais. O que quer dizer isso? Né? Então, a gente vai ter uma predisposição genética, mas que ela vai ser modificada, ativada ou desativada de acordo com a experiência vivida. Então, o nosso cérebro ele também se forma, ele também começa a se desenvolver de uma maneira que chamamos dependente da experiência, porque ele depende da experiência para que essas conexões possam começar a se formar e para que alguma coisa, algumas predisposições genéticas possam acontecer também. Então, a experiência ela vai influenciar muito em como essas conexões ou essas áreas vão se ligar. Então, por exemplo, imagine uma pessoa que teve uma experiência adversa na infância, ou seja, ser exposto à violência, ter sofrido violência, ter observado violência. Então, isso vai modificar a maneira que essa pessoa tem de ver o mundo e de se relacionar com os demais. O que é que eu devo esperar? Né? O nosso cérebro está buscando fazer associações a partir dessas experiências, para prever o que vai acontecer e para que eu possa ter uma resposta relacionada a isso. Então, são essas previsões que vão acontecer a partir da experiência do que eu vivo. Então, será que eu posso esperar que o mundo é um lugar hostil ou o mundo é um lugar agradável? As pessoas são seguras, são agradáveis ou são desagradáveis, né? Falando nisso, é importante citar até um estudo que traz o Bessel van der Kolk, que ele faz com crianças que sofreram trauma, onde ele apresenta um tipo de teste parecido com o TAT. Quem aqui é estudante de psicologia, que é psicólogo, conhece o TAT, né? O TAT é um teste onde você mostra algumas imagens e a pessoa tem que contar uma história relacionada a ela. Então, o Bessel, nesse caso, ele fez no qual ele mostrava imagens que ele trazia de revistas e mostravam a dois grupos, né? Dois grupos, um de crianças que tinham sofrido trauma e outro de crianças que não tinham passado por nenhuma experiência traumática. Então, o que ele descobriu com essa experiência, né? As crianças que tinham passado por trauma, ao relatar e a contar a história, tendiam a contar histórias catastróficas sem uma resolução, sem um final, sem uma boa resolução da história. Então, terminava em conflito. Enquanto outro grupo de crianças que não tinham passado por nenhuma experiência traumática, apesar de que podiam trazer histórias que tinham conflito, mas tinham uma resolução, digamos assim, um final feliz, né? Um tipo de um final. Então, aí a gente vê que a maneira que configura, né, que começa a se configurar o cérebro de uma criança e que vai acompanhar ao longo da vida, é que existe uma visão negativa em relação ao que vai acontecer. Então, já estou predisposto a entender que algo ruim vai passar. E não consigo encontrar soluções aos problemas. Então, essa capacidade, ela se vê afetada, né? A partir desse momento que a gente vê desde a infância e que muitas vezes, quando não é trabalhado, não é tratado, não é ressignificado, nos acompanha durante toda a vida. Isso. Aí, seguindo aqui, a gente vai trazer, eu vou trazer aqui para vocês um pouco dessa ideia do que a gente estava falando, um resumo, né, em relação à epigenética e ao funcionamento uso dependente do nosso cérebro. Então, o desenvolvimento do cérebro é um processo que depende da experiência. É a experiência que vai começar a conectar esses circuitos neuronais que vão nos trazer generalizações, associações que nos vão acompanhar
na maior parte da vida. A gente sabe também que é importante dizer que o nosso cérebro um cérebro plástico, né? Existe a neuroplasticidade, que é a nossa capacidade de modificar essas estruturas, obviamente, com o tempo, através de terapia, por exemplo, de psicoterapia, ou de relações também. Não? As relações também nos modificam. Então, concluindo com isso, a gente traz a ideia da epigenética também, né? Os genes, eles contêm as informações para a organização geral da estrutura do cérebro, mas é a experiência que vai determinar quais os genes se expressam, como e quando, né? Então, é como se tivesse aquele interruptor ligado e desligado, e de acordo com a experiência, pode ser que esse gene nunca se expresse, ou pode ser que sim. A gente sabe que alguns genes relacionados com alguns tipos de doenças, eles podem ser ativados, por exemplo, através de experiências adversas, né? Que aí vai ser também, isso vai determinar a maneira que o nosso organismo pode lidar com estresse, se vai ser uma maneira de desenvolver resiliência ou uma maneira de estar sensível ao estresse, onde existe uma desregulação, né? Então, qualquer carga de estresse pode me tirar facilmente do que a gente chama de janela de tolerância, que é a minha capacidade de lidar com essa situação. Então, me sinto muitas vezes eu posso me sentir muito ativada ou pouco ativada demais, ir para o colapso ou para ir para uma hiperagitação, por exemplo. E aí a gente lembra que as experiências estressantes, né, como Teresa disse, as experiências adversas da infância, ela tem um poder de influenciar na expressão genética humana, certo? Isso significa que uma mãe que passa por uma situação de estresse muito forte pode interferir na relação dela com o feto, o que vai influenciar na expressão genética dessa criança. Isso. Aí eu quero trazer para vocês essa ideia também do cérebro trino. É uma ideia que já traz a neurociências, é um pouco antiga, mas que traz uma divisão interessante que nos ajuda a visualizar e entender um pouco do que a gente está falando. Então, aqui a gente vê que o nosso cérebro ele pode ser dividido em 3 partes, 3 regiões, né? A primeira região aqui relacionada ao tronco cerebral, que é essa parte em vermelho, está relacionado com o nosso estado de sobrevivência, né? Ele é o responsável por diversas funções autônomas, nos quais a gente não tem consciência, em relação a controlar nossa temperatura, pressão sanguínea, fome, todas essas sensações que a gente chama também, que a gente chama de instintivo. E aqui também está a nossa resposta ao estresse, a nossa ativação diante do perigo, que pode ser de luta e fuga ou de congelamento, né? Então, essa área aqui, ela vai estar responsável por essas funções que muitas vezes não estão fora da consciência, né? Que estão acontecendo em segundo plano. E essa é uma área que ela já, quando a gente nasce, ela já vem mais formada, mais desenvolvida. Logo, a gente tem a segunda área que a gente chama de o estado emocional, que está relacionada com o sistema límbico, está relacionado com o processamento das nossas emoções, em parte também o processamento da memória, e essa é a segunda parte que se desenvolve evolutivamente e que se vai desenvolvendo ao longo do tempo. A terceira parte está relacionada com o nosso córtex cerebral, principalmente a área frontal do córtex. Está relacionado com as nossas funções executivas, as nossas funções mais avançadas evolutivamente, com a nossa capacidade de tomar decisões, de refletir sobre situações, né? Todas as funções avançadas aqui, relacionar com regular as nossas emoções, também depende do nosso córtex pré-frontal. Então, tudo isso são regiões, são 3 regiões que se desenvolvem evolutivamente, da mais antiga, a vermelha, a mais desenvolvida, a verde, né? Então, muitos estudos dizem que o cérebro se desenvolve até mais ou menos os 20 anos. Até os 20 anos estamos desenvolvendo principalmente essa área aqui do córtex pré-frontal. Então, se você for pensar, né, imagina uma criança, ela ainda não tem um controle ou ela ainda não tem acesso completo
essas funções executivas aqui. Isso aqui está em desenvolvimento. Essa parte aqui de baixo já está mais formada e essa parte aqui toda está se desenvolvendo e que vai ser influenciada com as experiências que eu estou vivendo. Então, quando uma criança, por exemplo, tem que lidar com a emoção ou com uma situação, muitas vezes pode ser difícil para ela utilizar essa parte daqui. É a minha racionalização, né? Me ajudar, por exemplo, a me acalmar, a tomar uma decisão. Então, isso aqui, muitas vezes, ela precisa de ajuda para poder acessar essas partes, de acordo com o adulto, que pode emprestar para ela, através dessa relação, as funções mais avançadas que ele tem, para que a criança também possa começar a desenvolver essas áreas aqui. Então, esse desenvolvimento, além de ser um desenvolvimento, digamos, hierárquico e por camadas, também é um desenvolvimento que depende não da experiência, mas da experiência em uma relação, né? Porque somos seres que necessitamos relacionar com as outras pessoas e dependemos dos cuidados dos outros para sobreviver. Então, esse desenvolvimento aqui, ele vai depender muito da qualidade e do tipo de relações que a gente desenvolve ao longo da vida. E por isso que é importante aqui, nesse sentido, a gente também entender um pouco e saber sobre a teoria do apego. Quais são os tipos de apego, como se desenvolve o apego, né? Que é outra coisa que a gente não vai aprofundar tanto aqui agora, mas que é importante a gente saber em relação ao desenvolvimento do nosso cérebro, que ele vai ser influenciado por essas relações e essas primeiras experiências. E aí, continuando nessa ideia, a gente vai trazer diversas ideias, ou diversos conceitos que trazem ideias parecidas, para que a gente possa juntar tudo isso no final, né, e trazer um pouco sobre essa influência. Então, a gente viu agora sobre o cérebro tino e a gente traz agora o conceito de Daniel Siegel sobre o cérebro como uma casa. Eu imagino que algum de vocês, principalmente quem é da área da psicologia, conhece, já leu alguns dos livros de Daniel Siegel, né? Então, ele traz essa metáfora interessante, mostrando o nosso desenvolvimento do cérebro como se a gente nasce, essa parte, né, a parte mais primitiva é que está mais desenvolvida no momento que nascemos, que somos bebês, durante a infância. Então, essa é a parte de casa. Imagine que fosse uma casa de 2 andares. Então, é um andar debaixo da casa. E as funções mais evoluídas, que são em relação ao córtex pré-frontal, elas vão se desenvolvendo ao longo desse período de tempo, que vai passar a infância, a adolescência até o começo da vida adulta. E para chegar nessa junção, ele traz a ideia da metáfora de uma escada, né? Essa escada que vai conectar essa parte inferior com essa parte superior, né? Essa parte mais primitiva com essa parte evolutivamente mais avançada. E essa escada, ela vai se desenvolver de acordo com o nosso desenvolvimento, que vai ser influenciado novamente pelas experiências com que a gente viveu. Então, a gente pode pensar aqui, o que acontece com pessoas que han vivido experiências traumáticas no seu desenvolvimento, que han passado por traumas, que han passado por perdas, abandono, violência, que acontece no momento da construção dessa conexão, né? São essas experiências vividas que vão ajudar a integrar essa parte. Então, essa parte pode ser que ela esteja bem integrada, isso significaria um bom funcionamento, ou essa escada ela poderia não estar, digamos, tão bem feita, tão bem alicerçada, e aí poderia trazer um funcionamento disfuncional, no qual eu teria dificuldade, muitas vezes, de acessar essa parte aqui do meu cérebro em alguma situação. Isso significa o quê? Às vezes um comportamento mais impulsivo, uma dificuldade em controlar ou lidar ou regular as emoções. Eu não consigo, porque é essa parte aqui da frente, é essa parte aqui do córtex pré-frontal que me vai ajudar a regular as minhas emoções. Então, se o meu acesso a ela fica diminuído ou fica dificultada, fica difícil também poder regular o que eu sinto. Então, eu me sinto constantemente dominada pelas emoções nesse sentido, né? Ou no termos de explosão, ou nos termos de, por exemplo, evitar sentir alguma coisa, que também poderia ser um outro lado.
E continuando essa ideia, também gostaria de trazer para vocês a pirâmide do funcionamento do cérebro trazida por Bruce Perry, que também é uma ideia muito parecida, que a gente relaciona com o cérebro trino, com a ideia do Daniel Siegel, e ele traz o desenvolvimento humano como um desenvolvimento em camadas, né? Evolutivamente, do mais primitivo, em termos evolutivos, ao mais desenvolvido. Aqui embaixo sendo o tronco cerebral, em cima a parte do córtex cerebral. Aqui o sistema límbico e o que ele chama de midbrain. Então, cada um vai estar relacionado com algumas funções, como eu já disse. O tronco cerebral pode estar relacionado com a pressão sanguínea, os batimentos cardíacos, a temperatura corporal. Então, tudo isso a gente já nasce com isso mais ou menos desenvolvido, que é mais ou menos o que um bebê já pode fazer por ele mesmo, né? E com o tempo a gente vai desenvolvendo outras coisas, a função do sono, o apetite, o nosso desenvolvimento motor, regulação motora, depois as emoções, lidar com as minhas emoções, um comportamento sexual, apego, até que a gente chega aqui no pensamento concreto e no pensamento abstrato, que são funções mais avançadas. Qual é a ideia de trazer isso aqui? O nosso desenvolvimento ele vai dar por camadas, uma após a outra. E o que acontece? Se o desenvolvimento é em camadas, quando pode existir uma experiência adversa, uma situação traumática que acontece em alguma dessas áreas aqui, ela vai afetar o desenvolvimento da outra, né? Porque ela precisa que essa parte aqui de baixo esteja bem desenvolvida para desenvolver a seguinte. Então, vai influenciar todas as camadas posteriores e todo o meu funcionamento, tanto na infância como na vida adulta. Né? Então, o que a gente vê em termos de comportamentos é que pessoas que passaram por situações traumáticas têm uma tendência, né, a ter um comportamento mais impulsivo, a ter uma dificuldade em lidar com as emoções, em se relacionar com os demais, porque são todas coisas que vão depender do desenvolvimento dessas camadas aqui. E dessas áreas cerebrais, não só em termos da organização, da estrutura, mas de como ela se organiza. Então, as nossas experiências, elas vão determinar a nossa organização neurobiológica. Que importante isso, né? E a gente entender isso também e como esse funcionamento afeta. Significa que é uma coisa que vai ser fixa para sempre, que não se pode modificar? Não é necessariamente assim, né? A gente, como já mencionei antes, a gente tem a neuroplasticidade, onde através das relações, da terapia, como por exemplo, a gente pode mudar alguma dessas situações aqui. Mas quando acontece na infância, a gente pode dizer que é uma base, que é uma estrutura que se forma mais ou menos organizada e que se não existe nenhuma experiência, se não existe nenhuma outra situação que mude isso, é algo que nos vai acompanhar durante a nossa vida e que vai influenciar a maneira de me relacionar. Então, a gente pode pensar, por exemplo, quais são as consequências de que se eu nasci num lugar ou num lar onde existia muita violência, e vamos falar de violência emocional, onde as pessoas gritavam muito ou se tratavam mal. O que acontece aí, né? Pode ser que a partir da minha generalização do cérebro eu comece a entender que falar dessa maneira é normal. É uma forma, inclusive, de demonstrar afeto. Pode ser que na vida adulta, quando alguém fale comigo assim de uma maneira mais ou comece a falar de uma maneira mais violenta, eu não consiga perceber os sinais, porque é algo que eu já estou acostumada a e vejo que faz parte das relações. Então pode me colocar mais suscetível a entrar em relacionamentos abusivos ou em relacionamentos onde existe violência, né? Em situações onde eu não percebo logo de uma maneira os primeiros sinais, né? Então esse é somente um dos exemplos, né, que eu estou trazendo para vocês aqui agora, do que pode influenciar alguma dessas experiências na infância. A gente vai conversar um pouco mais sobre isso. O importante é que vocês vão anotando a dúvida de vocês e a gente vai poder conversar sobre isso no final. Seguindo o fluxo desse pensamento do que Teresa trouxe sobre o desenvolvimento do cérebro, né? E esse desenvolvimento por camadas, né? Que a gente vai de baixo para cima, do menos para o mais.
Então, que e aí a gente tem uma relação direta também com o nosso sistema nervoso, certo? Com o amadurecimento do sistema nervoso. As crianças recém-nascidas, os bebês, ele ainda tem um sistema nervoso imaturo. E ele precisa muito do cuidador, daquela pessoa que exerce a função protetiva e que cuida ao longo da vida dele para ajudá-lo a regular os estados emocionais e afetivos. E isso é fundamental para o desenvolvimento de um apego seguro, de uma sensação de segurança e de bem-estar na vida. Então, o que acontece com a experiência traumática, com as experiências adversas na infância? Elas normalmente quando elas são experiências que bloqueiam o desenvolvimento de uma relação segura, de uma sensação interna de segurança, como também da possibilidade de se sentir seguro na companhia do outro. Dependendo dessas relações da criança com o seu cuidador, no início da vida, ela vai determinar a forma como essa criança vai sentir o outro e o mundo. Pense, a partir dessa relação a gente se modela, ok? Eu aprendo através dessa relação o que é bom e o que não é bom para mim. Lembre-se que as nossas emoções são contagiosas, certo? Que a gente vai se modelando através da experiência. Então, essas experiências pessoais, elas vão influir diretamente na maneira como eu vou construir a minha realidade, ou seja, o meu mundo interior, como também a minha realidade externa. Daniel Siegel, ele fala que essas primeiras experiências, elas são extremamente potentes e fortes na construção dessa forma que a gente vai ver o mundo. Por quê? Porque elas estão acontecendo no momento em que os neurônios estão fazendo as sinapses, as grandes sinapses estão acontecendo. Então, isso é que dá um poder e uma força maior a essas experiências, que seriam as primeiras experiências no momento que acontece essa ligação. Isso não significa dizer que isso se torna imutável na vida, mas que elas são fortes, se eu puder chamar, fortes feridas na alma, tá? Que abala e que vai interferir na forma como eu vou ver o mundo, com que olhos eu vou olhar para esse mundo e para as minhas reações. Então, isso é importante entender que essa influência e interferência da relação, ela não só se dá no início da vida, isso vai acontecer ao longo de toda a nossa vida, vai sempre modelando o modo como a gente está, à medida que a gente vai tendo experiências relacionais, a gente vai se moldando, aprendendo, experimentando. Só que as experiências que são mais fortes são as que aconteceram no início da vida, certo? Então, uma relação segura de confiança, ela ajuda a criar um senso interno de confiança em si mesmo. Então, quando a gente está falando em confiança, a gente não está falando só no sentido de eu confiar no outro ou no mundo, mas de eu confiar em mim, de eu confiar nas minhas sensações, de eu confiar no que eu sinto, de eu confiar em quem eu sou. Isso é muito importante, porque a perda da confiança na experiência traumática, muitas vezes é a perda da confiança em si mesmo, porque acontece um processo dissociativo, uma perda na sensação de quem eu sou realmente, certo? Aonde eu estou. Para algumas pessoas que passam por experiências de trauma complexo e trauma do desenvolvimento, muitas delas têm uma sensação de não pertencimento na vida, de não encontrar um lugar na vida e uma dificuldade de confiar no que sinto. Algumas, às vezes, não conseguem saber exatamente o que elas sentem.
pense que as sensações passam a ser um conceito cognitivo, mas não uma sensação corporal. Eu posso dizer, eu sinto isso, mas eu sei falar sobre o sentir, porque eu tenho um conceito, eu tenho um entendimento sobre essa experiência, mas eu não tenho ela em mim, porque há uma dissociação, uma separação entre as representações cognitivas e as sensações corporais, os componentes das sensações corporais e as representações cognitivas, há uma separação, porque o trauma ele causa esse rompimento na comunicação entre o sistema límbico, o córtex e o hipocampo. Então, as experiências interpessoais, elas vão sempre influenciar a gente durante toda a vida. E é importante entender que como é que ela vai influenciar? Isso não acontece ao nível da nossa consciência, isso acontece ao nível abaixo da consciência, são experiências não conscientes. Se a gente estiver falando sobre trauma, a gente fala um pouco sobre memória. Então, o que é que a gente está falando aqui? A gente está falando sobre memória implícita. Muitas vezes, a forma como a gente se conduz, como reage na vida, ela é muito inconsciente. Às vezes, depois, é que nem sempre você tem consciência da sua ação, da sua reação diante de algumas situações. Você funciona, a gente está falando aqui da memória implícita. Quais são as memórias aí que a gente traz? A gente está falando da nossa memória sensorial, que está desde o nosso início da vida. A gente está falando da nossa memória corporal, somática, certo? Da nossa memória processual. Isso faz parte da nossa memória implícita, o que está abaixo da nossa consciência. Lembre-se que o bebê tem o cérebro em desenvolvimento. Então, no início do desenvolvimento, a criança não tem uma representação de uma memória autobiográfica, de um eu no espaço, de saber quem ela é, como ela está. Ela não tem ainda a parte cognitiva totalmente desenvolvida, onde ela possa entender a experiência, codificar em palavras e nomeá-la. Então, o que acontece antes desse desenvolvimento da linguagem é o quê? É uma experiência sensorial. Então, essa memória ela vai estar marcada principalmente nas sensações. Isso é um processo normal, tanto as memórias boas, agradáveis, como as memórias desagradáveis do início da vida, ela está no mesmo lugar. O que acontece com isso é que, no trauma, essas memórias têm um poder de força muito grande na vida da gente e que, às vezes, interferem em algumas respostas. Não sabe quando você diz, eu não queria fazer isso, mas eu não consigo me controlar. Eu não sei por que eu me sinto tão constrangida em ter que falar em público. Eu não sei por que quando eu chego em algumas situações de festa que as pessoas vão me apresentar, não sei o que, vão falar, olha, essa é fulana, eu começo a suar, minhas mãos começam a ficar geladas, e o que é que eu tenho uma palavra? Eu acho até que eu sou muito tímida, eu não me sinto à vontade. A gente tem algumas palavras ou algumas experiências para dar sentido a isso. Mas o que está acontecendo? Então, se a gente olhar para trás, isso pode estar vinculado com alguma experiência que possa passar por uma sensação interna de se sentir inadequada, de ter vergonha, de ter receio do julgamento. Isso pode estar ligado com algumas experiências ou adversas da infância ou com as situações traumáticas mais fortes, que seria o trauma complexo, certo? Então, vamos passar crianças que passaram muito tempo por uma experiência de humilhação ou de abandono na vida, o que é que existe uma possibilidade? Você pensa, elas são pessoas que não tiveram um apego seguro. Né? Então, ou a experiência de apego é inexistente ou é falha na vida dela. E isso faz com que ela não se sinta segura com ela mesma. E isso vai interferir na forma como ela vai se colocar. E a gente vai criar
A gente pode dizer, a gente pode criar personagens, né? Ou criar comportamentos que nos sustentem na vida e que nos ajudem a lidar com essas dificuldades, certo? Então, essa memória implícita, ela vai afetar profundamente a nossa forma futura da gente se relacionar. Tá? Então, a gente se relaciona muito em cima do nosso não consciente. E aqui é importante a gente entender, quando a gente está falando de trauma, a gente está falando não de experiências que foram reprimidas, mas de situações que foram impedidas de ser desenvolvidas ou que nunca vieram a ficar conscientes. Padrões de comportamentos que foram estruturados a partir dessa primeira experiência. Lembre-se, a criança vai responder às figuras de apego dela de forma que ela sinta que ela vai agradar ou que vai dar a ela uma certa segurança, mínima que seja, para ela continuar o desenvolvimento. Então, se para uma criança se sentir segura numa família é se tornar invisível para a família, então é isso que ela vai fazer. Porque aí ela não vai receber nenhuma punição ou nenhuma agressão, então ela fica invisível para sobreviver, certo? E a dissociação que acontece no início é o quê? Imagina, se eu não me sinto muito aceita, eu posso pensar duas coisas. Ou eu me dissocio das sensações desagradáveis e fico em contato com a parte que eu considero boa minha, ou então a criança entra muito em contato com o sentimento de culpa. E nesse sentimento de culpa, ela termina se punindo severamente, porque ela vai querer encontrar meios de cada dia se tornar uma pessoa melhor, porque tem uma parte dela que ela acha que é má, que não é boa, e que seria por essas partes que ela está sendo tão punida, ou tão agredida, ou abusada, ou negligenciada. Então, esses são os mecanismos, um dos mecanismos protetivos que a criança no início da vida ela faz para tentar sobreviver a essas situações adversas. Então, essas interações com as figuras sempre vai ativar um modelo mental. A gente tem um modelo mental interno, a gente tem um modelo de mundo interno. E esse modelo de mundo afeta a forma como eu percebo o mundo, como eu lido com as emoções, como os meus comportamentos diante das situações, no dia a dia, nas relações com as pessoas, as minhas atitudes, as coisas que eu acredito. E aí entra também os nossos sistemas de crenças, eles se estruturam dentro desses modelos mentais. Então, como exemplo, a gente pode estar falando de uma afetividade estável ou de uma instável. Então, um apego seguro ou um apego inseguro. E é importante a gente lembrar que é por volta dos 12 meses que estes padrões repetidos de aprendizagem implícita vão estar profundamente codificados no cérebro, ou seja, depois do primeiro ano de vida. Ok? Deixa eu ver aqui. Então, trazendo uma ideia desses modelos mentais, sabe? Quando a gente fala dos modelos mentais internos, a gente está falando em 3 aspectos. Primeiro é o modelo mental que eu tenho de mim mesma, certo? Essas figurinhas, você pensar, qual era o modelo mental que eu tenho de mim, certo? Interno, de uma pessoa alegre, triste, comunicativa, uma pessoa raivosa, aventureira, uma pessoa que tem facilidade de estar com outro, que busca o outro, alegre, estudiosa. Qual é o modelo mental que eu tenho de mim, certo? Junto com o modelo mental de mim, eu tenho um outro modelo mental. Tem um modelo mental que eu tenho de mim mesmo e da minha figura de apego. Então, como é essa figura de apego para mim? Ela é uma heroína? Quais são as imagens dessa figura de apego? De heróis ou são imagens de pessoas brigando, discutindo? Como é que eu formo a imagem dessa figura de apego? Tá? Como eu constituo ela no meu mundo interno? Certo? Então, tem a imagem de mim, a imagem que eu faço da figura de apego, que é uma coisa, e a outra é importante, é o terceiro ponto para fechar o meu mundo
mental é qual o modelo mental que eu tenho de uma relação. Tá? Então, essas duas imagens, de uma forma geral, mostram qual foi o modelo mental que eu construí a partir da minha experiência. É um modelo mental de uma relação que é conflituosa, uma relação onde é uma relação de poder e de submissão, ou é uma relação leve, alegre, de colaboração, de troca, uma relação que ajuda a crescer, ou é uma relação que, vamos dizer, que abafa o outro. Então, eu crio esse modelo mental. A partir da minha experiência, o modelo mental é formado por esses 3 elementos. O modelo que eu tenho de mim mesmo, da figura de apego e da relação. E isso eu começo a construir o meu mundo emocional e a forma como eu passo a responder ao mundo. Importante lembrar que as experiências traumáticas na infância, elas interferem na forma também da aprendizagem. Crianças que passaram por experiências traumáticas na infância normalmente têm um déficit cognitivo e dificuldade de aprender. Por quê? Por causa do nível de estresse no organismo alto, que mantém o organismo no estado de vigilância e de ativação constante, e isso impede que a criança possa estar num estado tranquilo, calmo e seguro para poder aprender e como também ser criativo, certo? Porque se eu estou o tempo todo tentando saber se é seguro onde eu estou e com a sensação de que alguma coisa vai acontecer, eu não tenho meu potencial e todas as minhas habilidades disponíveis para a aprendizagem. Então, fechando aqui consigo, né, lembrando, ele já disse que as primeiras experiências acontecem durante o desenvolvimento cerebral. Então, o desenvolvimento neural e as interações sociais vão estar inexoravelmente conectadas. Tá? Então, trazendo a partir dessa premissa, eu queria trazer esse quadro que eu acho, essa escultura, muito de vocês devem conhecer, O Amor, de Alexandre Milov, que foi exposto pela primeira vez em 2015 num festival, né, que acontece na Califórnia. E ele chama essa escultura de amor. E com ela ele quis demonstrar o conflito que existe entre o homem e a mulher, bem como a expressão interna e externa da natureza humana. O interessante sobre essa escultura é que à noite se acendem luzes e essas crianças ficam brilhosas, assim, amarelas, tentando mostrar a busca de contato e de conexão entre essas duas crianças, mas pela a nossa natureza interna. Mas diante de todas as dores e sofrimentos, a gente se fecha para essa possibilidade. Então, essa é a força que as experiências na infância vai ter na vida adulta, certo? Elas podem nos afastar, como podem nos aproximar. Como diz Steve Porges, o amor tanto pode nos adoecer como pode nos curar, certo? Então, o amor tem o poder de nos curar. E essa é um dos caminhos dentro da psicoterapia do trauma, é entender a importância de reestabelecer a segurança dentro de um espaço relacional e a confiança de que é possível estar no mundo, tá? Sem que o mundo seja, por 24 horas do dia, um lugar perigoso e assustador. Então, reestabelecer a segurança para ajudar a que você possa desenvolver um sistema protetivo que realmente possa lhe ajudar a se proteger, mas não como um sistema de defesa que lhe afasta do mundo e do outro.
certo? Então, essas experiências no início da vida, elas sempre vão mudar a forma como a gente age na vida. E aí, a partir de algumas ideias preconcebidas ou de maus entendidos que a gente possa ter na forma como a gente interpreta e recebe o gesto e a ação que vem de fora, a gente pode se sentir bloqueado, travado para fazer aquilo que a gente realmente sente, aquilo que a gente realmente deseja, certo? Como Alexander Milov traz nessa escultura. Que seria o quê? Quando a gente fica adulta, a nossa mente, ou seja, os traumas não resolvidos, nos bloqueiam em muitos momentos e nos impede não só de realizarmos algo, mas de ser quem realmente somos. E isso faz com que a gente se sinta fragmentado, perdido e solitário na vida. E o trabalho com o trauma, ele tem essa proposta, certo? De dar à nossa natureza humana a possibilidade dela encontrar ou se reencontrar com o seu jeito de ser. Porque isso sempre vai levar a gente à possibilidade do amor e de desfrutar e aproveitar a vida, certo? Então, crianças que têm uma experiência segura e uma experiência de previsibilidade na vida, de segurança na relação afetiva, são adultos seguros, resilientes, criativos e que têm a capacidade de se sentir seguro nos braços de uma outra pessoa, como fala Porges, né? Diz que quando a gente está muito traumatizado, o corpo da gente até deseja o contato. A mente até deseja o contato, mas o corpo, sem saber por que, ele fica receoso. Então, uma parte diz sim, outra parte diz não. Então, a gente precisa aprender um pouco como poder estar na vida com segurança, podendo desfrutar da nossa capacidade de amar. Certo? Aqui seria, a gente chega ao final dessa apresentação, mas não ao final desse encontro. Porque uma parte interessante agora vai vir junto com vocês, com o diálogo, com as perguntas, com as questões que vocês podem nos trazer nesse momento, certo? Então, a parte das perguntas já se encontram aberta nesse momento. Tá ok? E estamos abertos aí, se vocês querem fazer pelo chat ou vocês querem perguntar. Estamos disponíveis para responder a vocês. Pronto. Ricardo, deixa eu ver onde você está, Ricardo. Deixa eu lhe achar aqui. Faça uma zoadinha, Ricardo, uma fala para eu encontrar aqui. Certo. Ana Tereza vai olhando aí as perguntas. Bem, não lhe achei, Ricardo, mas vamos lá. Eu ainda não achei você por aqui, não, mas carinha, mas vamos lá, Ricardo, a relação com o hipocampo, certo? Quando o trauma, certo, é uma experiência, pense o seguinte, uma emoção muito forte que tira você daquilo que você está acostumado, ok? Ele rompe a sua tolerância a uma situação emocional, ou seja, é uma situação que coloca você em perigo ou em ameaça de vida. Então, isso é um estímulo excessivo dentro da amígdala que, quando a amígdala recebe esse impacto, certo? Que vem
vamos dizer, todas as mensagens do mundo exterior, né? Joga na amígdala a informação. A amígdala, qual é a função dela? Detectar o perigo ou a segurança, certo? Então, perigo. Então, ela vai ativar o nosso sistema de defesa. Luta ou fuga, ou então a imobilização, que é a resposta mais primitiva de quando a gente se sente com a vida sobre ameaça, que é a resposta do nosso sistema reptiliano, como Teresa mostrou naquela imagem do cérebro. O que é que acontece com isso? A sobrecarga da resposta que o organismo precisa ter emergencialmente, porque ele precisa garantir sua sobrevivência, ele não tem que pensar qual é a melhor estratégia. Então, essa invasão acontece, responde. Quando a experiência é impactante, imagine que o seu sistema de memória há um colapso. Lembre-se que o trauma, eu falei da memória implícita. Imagine que o trauma, ele acontece numa imagem tão forte que desta maneira a experiência fica perdida. Então você perde a conexão com o hipocampo, você não tem uma memória clara da experiência. E toda vida que você recebe qualquer estímulo que lhe associa ao trauma, o seu sistema nervoso se ativa fortemente, como se a experiência estivesse acontecendo aqui e agora. Você não consegue acessar a sua memória, a sua aprendizagem e saber que aquilo não está acontecendo agora ou então qual a resposta mais adequada. Então, há uma desconexão como uma forma de sobrevivência, onde há uma separação entre as sensações corporais e a lembrança em si, certo? Não sei se eu lhe respondi adequadamente e se a Ana Teresa quer acrescentar alguma coisa à questão. Não, é sobre a questão do hipocampo, né? Isso vai afetar a maneira que a gente processa as memórias, né? Porque o hipocampo ele também está responsável principalmente para o armazenamento e codificação de memória a longo prazo, né? Então, quando afeta a nossa capacidade também de processar e acessar a memória. Fabiana está perguntando aqui, poderemos assistir no YouTube depois essa aula? Sim, essa aula ficará gravada e vocês terão acesso a ela, sim. Ok. Tem mais alguma... Alguém perguntou aqui, de Jane, creio. Gostaria de saber sobre a relação do medo e os traumas. Como é o nome da pessoa que você falou? Dijane. Dijane, você poderia esclarecer melhor qual é a sua pergunta? Não ficou claro para mim quando você pergunta a diferença entre o medo e trauma, é isso? A relação do medo relação. E dos... Bem. Talvez ela possa explicar mais aqui embaixo, né? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Jane. Boa noite. A minha grande dúvida é assim, que eu tenho bastante envolvimento com jovens e adolescentes. Em uma enquete, eles têm muita dúvida em relação ao medo em modo geral. E eu gostaria de saber se esses traumas relacionados da infância podem estar interferindo nessa fase da adolescência e do jovem, né? Nesse fator medo que eles têm. Dijane, pense, a possibilidade existe, mas tudo a gente teria que contextualizar. A gente não pode dizer que todo medo vai estar ligado a isso, porque tem um lado importante. O medo é essencial na vida da gente, né? Sim. A gente precisa do medo. O medo tem a ver com a nossa capacidade de sobrevivência, certo? Você precisa do medo para sobreviver.
Tanto é que quando você chega em algum lugar onde é estranho, que você escuta estranho, a primeira coisa que você chega no lugar, você não se sente logo segura, né? Você vai ver se é seguro. Consciente ou inconscientemente, você faz isso o tempo todo, vai ver se aquele lugar é ou não seguro. Quando você se sente seguro, o seu corpo automaticamente relaxa. Senão você vai ficar tensa, prestando atenção, se é confortável ou não. É assim que a gente funciona, essa é a nossa neurocepção. Então, o medo, ele é importante nesse momento. Aí a gente está falando de uma relação saudável. Agora, quando esse medo se torna um fator que me impede de sair de casa, por exemplo, que eu não consigo dormir, ou que eu não consigo estar com minha namorada, ou que eu não consigo estudar, porque eu estou o tempo todo assustado, aí a gente precisaria investigar o sentido desse medo, tá? Se pode ter uma relação, sim, com a experiência traumática, que uma situação atual pode ter sido um gatilho para ativar esses medos, isso é possível. Mas pode ser medos que possam estar despertando diante de uma situação de estresse que pode ser aguda e não necessariamente um estresse crônico, certo? Então, você teria que olhar o contexto para ver. Agora, a segurança, porque a gente está falando de segurança interna, e aí você teria que pensar o que é que faz uma pessoa perder a sensação interna de segurança. Essa é um ponto. E tem outras perguntas no chat, né, Tereza? Sim, Newton pergunta: qual a relação do trauma de infância com o comportamento suicida na adolescência e juventude? Quais fatores poderiam potencializar ou reduzir essa possibilidade? Olha, é uma pergunta bem interessante, mas não é tão simples responder assim. Mas pode ter uma relação com a experiência traumática, sim. E a gente pode pensar, certo, que já existem estudos, investigações da relação disso com a questão do apego, né? Com o trauma do desenvolvimento, com a falta de Existe um risco maior, né? Existe um risco maior a comportamento, a pensamentos em relação ao suicídio com pessoas que sofreram trauma na infância, né? Isso a gente já tem algumas pesquisas que mostram isso. Mas isso não quer dizer que toda a questão suicida na vida adulta vai estar ligada a um trauma. A gente não pode fazer esse link. Mas que as pessoas que passaram por alguns traumas severos, existe uma predisposição grande para o suicídio, pode ter, sim. Uma maior possibilidade, né? Ficam mais suscetíveis a situações assim no futuro, que possam ocorrer situações assim no futuro. Ok. O grande adoecimento Oi, na tudo vida bom? adulta... Oi, tudo bom? Quem é que está falando? Perdão, pode concluir, depois eu faço a minha pergunta. É Bruno, de São Bruno. Paulo. Quer dizer, os traumas, a não resolução da experiência traumática no passado é que tem um poder muito forte de, na vida adulta, nos trazer adoecimentos. Então, muitos sintomas, às vezes, de algum adoecimento na vida adulta é um sinal e um reflexo de uma experiência traumática infantil. Ok? Bruno, queria fazer uma pergunta. Acho que era o Bruno. Sim, primeiro de tudo eu queria agradecer, foi bem didático e esclarecedor, foi muito válido. Eu ainda sou universitário de psicologia, não sou formado. E aí eu queria saber se todo o conteúdo que foi dito aqui eu posso relacionar com a teoria psicanalítica, porque vocês mencionaram o inconsciente e a gente sabe também que após Freud, né, tem toda um desenvolvimento, né, dessa abordagem, desse pensamento, e eu pensei bastante na Melanie Klein, naquela questão do holding, do handling, da criança que precisa primeiro estar em contato com a mãe, depois a influência do pai, e toda essa saúde, né, emocional que precisa ter durante o período de gestação, essa saúde como um todo, né, para que a criança não sofra tantos traumas
E queria saber se a gente pode fazer esse paralelo, essa conexão. Pode ir falando, Tereza. Pode sim, mas é importante a gente ter uma diferenciação no termos de inconsciente. Quando a gente se referiu ao inconsciente aqui, a gente está falando do que não é consciente, não necessariamente a gente está falando do inconsciente freudiano, não é nesse conceito. Por exemplo, coisas que acontecem a nível subcortical, como a gente fala de memória implícita, não é o inconsciente que está relacionado com a teoria freudiana. É um não consciente. É diferente esse conceito que é importante diferenciar que a gente traz em relação à neurociência, não? Que são padrões de comportamentos. Imagine a gente está falando de, por exemplo, memória implícita, que é uma memória que não é que a gente tem a lembrança de ter essa memória. Está relacionado com uma codificação que vai além da palavra. Então, imagine que você, por exemplo, aprender a andar de bicicleta é uma forma de memória implícita, né? No início você vai aprender os passos, e depois isso se envolve um hábito de maneira automática. Você não precisa lembrar todos os movimentos que você tem que fazer, você simplesmente faz no padrão, né? Então, essa é uma forma de memória implícita que a gente fala de não consciente, porque a gente não tem uma lembrança de... Imagine que você também, por exemplo, está caminhando na rua e sente um cheiro que pode remeter à sua infância, a uma lembrança, né? Pode ser que você tenha consciência ou não naquele momento, você possa ter uma reação, como acontece numa situação de trauma, em relação a você escutar um barulho e ter uma reação excessiva sem ter uma relação consciente naquele momento que aquilo está fazendo te lembrar ou acontecer aquela experiência traumática. Então, isso é algo que a gente está falando de não consciente. Tudo que a gente está falando aqui em relação a trauma, o interessante disso é que vocês podem relacionar com diferentes abordagens, né? Diferentes abordagens da psicologia, de acordo com que trabalho você pode encaixar no seu trabalho. A gente está trazendo aqui as últimas pesquisas em neurociências que podem se relacionar com diferentes abordagens e com a maneira que você trabalha também. Bem, só completando aqui, tem várias perguntas, mas também tem a hora que está passando, né? Já tem... E aí eu vou propor o seguinte, eu vi que são várias perguntas, vou responder a 2 delas, das que eu vi aqui. Bem, a questão do abuso sexual na infância e a questão do fragmento da memória, de que você não tem uma memória completa, não lembra, mas tem sensações no corpo de chorar ou de se arrepiar. Então, isso tem um pouco a ver com o que eu falei antes da memória implícita, certo? De como a memória do trauma fica gravada a nível de uma memória sensorial. Por isso que o trabalho com trauma ele é um trabalho tanto verbal como corporal, porque não tem como trabalhar o trauma se você não trabalhar pela via neurofisiológica, se você não trabalhar pelas respostas sensório-motoras, porque já que é uma memória que está mais armazenada a nível sensorial, né? Então, é comum que quando o trauma acontece, ele não tenha essa lembrança. Você tem a reação corporal, às vezes de suar, então o corpo está falando como um sinal que indica. E esse é um caminho que a gente trabalha na terapia, na Somatic Memory System, rastreando essas sensações e rastreando o sistema nervoso para poder fazer a integração, certo? A gente vai falar mais e vai explorar esse tema no curso. Outro aspecto aqui que perguntam de uma criança que sofre abuso na infância e como é isso na vida adulta dela. O corpo dela, dependendo de como cada uma processa, e aí é importante entender, como a gente falou antes, o tipo de apego que essa pessoa teve, porque dependendo do apego, você vai responder ao trauma, porque a grande questão do trauma não é exatamente o evento, mas é como o meu corpo responde ao evento, né? Então, pessoas que passam por abuso podem ter comportamentos comuns, como de isolamento, dificuldade de desenvolver relações íntimas, certo? Ou algumas têm um comportamento mais defensivo, reativo, e você encontra muito comportamentos de dissociação e esses comportamentos evitativos relacionais, tendo uma tendência a se isolar
a solidão e uma dificuldade grande de confiar em outro ser humano, que é onde entra a grande base do processo terapêutico, é reestabelecer a confiança perdida, o sentido de segurança em si e no outro, que foi perdida pela violação, porque normalmente o abuso na infância, ele é um abuso que acontece dentro do âmbito familiar, então normalmente é uma traição muito forte a essa experiência amorosa daquela pessoa que você estaria para lhe proteger. Então, normalmente, a maior parte dos abusos da infância acontece dentro da própria casa, na família ou pela família estendida, que se chama. Não só os parentes de fora, mas aqueles amigos muito íntimos, que são os padrinhos, os tios, que são agregados à família. Isso é o mais comum, certo? O trauma, muitas vezes, ele fica escondido, Nilson. Ele, às vezes, nem sempre aparece com tanta clareza. Eles, às vezes, podem aparecer através de uma fibromialgia, de uma dor crônica, de alguns sintomas psicossomáticos, por exemplo, ou através de uma depressão. Pode ser, muitas vezes, a expressão, na vida adulta, de uma experiência traumática da infância. Isso são possibilidades da forma como o trauma pode se expressar dentro das psicopatologias e dos adoecimentos psicossomáticos. Os estudos têm mostrado cada vez mais essa relação direta, certo? Porque o trauma do desenvolvimento raramente desenvolve um TPET, desenvolve mais outros transtornos psíquicos. Esses temas a gente, como eu botei aqui naquele slide, certo? São temas e conteúdos que a gente aborda no curso que começa a próxima semana e que, se despertou o interesse de vocês, esperamos vocês. Então, são esses os principais temas abordados nesse período. A gente traz nesse curso, Ana Tereza, me ajude se eu esquecer de alguém. A gente traz o trabalho e as pesquisas recentes dentro da neurobiologia e da neurofisiologia do trauma, como Steve Porges, que é a teoria polivagal, acho que vocês já ouviram falar, extremamente importante, que tem mudado muito a forma de trabalhar na terapia com trauma, que trabalha com o nosso sistema nervoso e entender a neurocepção da segurança, certo? Ele criou um divisor de águas, a teoria polivagal no tratamento do trauma. A gente traz as pesquisas e os estudos de Bessel van der Kolk. A gente vai trazer Bruce Perez, dentro do trauma infantil, que é muito importante, é um psiquiatra infantil que tem contribuído muito para o entendimento do trauma na infância, que traz aquele modelo neurosequencial que Tereza falou antes. Daniel Siegel, né, que fala das relações interpessoais e faz uma leitura neurobiológica da teoria do apego, muito importante para entender esse trabalho e desenvolvimento infantil. O trabalho da Somatic Memory System, o trabalho com o sistema somático de memórias, né, que é o trabalho desenvolvido por Herbert Grassman, Maurício Stupidia, que a gente trabalha na nossa formação. Ana Augusta, que está aqui, Nil, que eu vi, já fizeram o curso de formação da especialização em Somatic Memory System. A gente explora bem a importância desse papel relacional na terapia, de uma ressonância, de uma empatia somática e desse equilíbrio entre o corpo e a palavra, de um trabalho bottom-up e top-down, importante no trabalho com o trauma, e o trabalho com os sistemas de memória, que seria o trabalho com a memória processual, com a memória explícita, com a memória semântica, que é com os nossos sistemas de crença, com a nossa memória relacional, né? Como a gente constrói o nosso sistema relacional. E teria mais alguma coisa, Ana Tereza, que eu esqueci? PTOD, creio que você mencionou, né? Sim,
Pettiode, e Janina Fisch, a gente faz referência a ela também um pouco, que é quem traz um trabalho importante sobre a fragmentação do self. E quando a gente fala da neurocepção, eu citei Porges, que é o criador da teoria polivagal, mas a gente vai citar muito Debdana, que trabalha com ele e que tem trazido, que trouxe, eu acho que foi a primeira pessoa, né, depois das pesquisas dele, que trouxe a teoria polivagal para dentro de uma prática clínica, né, já que Porges é um pesquisador apenas. E Debdana é uma psicoterapeuta. Tá? Eu espero que tenha sido satisfatório o nosso encontro para vocês. Eu sei que pode ter surgido outras perguntas, outras dúvidas, e eu vou fazer a seguinte proposta. Não deu para responder tudo, mas eu e Tereza olharmos com carinho as perguntas que estão aqui, as outras que a gente não respondeu, e a gente pode responder para vocês, mandar no e-mail de vocês essas respostas, tá? Que possam estar aqui, que não tenham sido contempladas. O que é que vocês acham dessa sugestão? Bote se vocês gostam da sugestão e ainda tem uma outra pergunta, vocês podem botar uma mãozinha dessa assim, dizendo que está legal. Ok. E para quem quer ver mais informações, só para dizer que eu coloquei aqui no chat o link. Parece que não foi como link, mas é o link com as informações sobre o curso. Pois é, tem ali, vocês podem entrar no na bio do Instagram do IPS, vocês encontram. Ok? Então, obrigado, Vanderlei, pelas suas palavras. Gratidão. Ficamos felizes. Então, eu agradeço a presença de todos aqui hoje. Certo? Obrigado, João Pedro, pelo coraçãozinho e pela sua presença. Temos pessoas queridas aqui, conhecidas, Eliana, Ronara, e algumas novas. Obrigado pela presença. Gente, obrigada também. Outro meio de se inscrever sem ser pelo Instagram, tem sim, certo? O Instagram é um lugar como muita gente vê, pelo site vocês podem entrar e se inscrever. As nossas aulas, sim, elas são gravadas, vocês têm acesso por um tempo limitado às aulas. Mas a gente preza muito e pede muito que quem possa estar presencial, ao vivo, esteja, porque as aulas ao vivo elas são interativas, vocês têm possibilidade de perguntas, de resposta, de tirar dúvidas com mais facilidade e de participar de algumas práticas que a gente faz sempre nas aulas online, quando tem espaço, a gente faz algumas práticas e que são muito ricas e que faz toda a diferença as práticas. Diga, Guilherme. Pronto. Pronto, Márcia, por esse link. A gente tem, eu acho que a gente tem seu e-mail, Márcia, a gente pode mandar o link para o seu e-mail, para o seu WhatsApp, como você preferir. Ok? Você diga se prefere pelo e-mail ou pelo WhatsApp, Márcia, que a gente envia. Ok? Ok. Certo? Ana Patrícia.
Sim, diga aí, Ana. Eu coloquei no chat, mas eu queria falar, tá, gente? Eu estou aqui, porque sempre estão se atualizando, sempre estão trazendo alguma novidade. Esse curso é maravilhoso, é excelente. A gente traz uma contribuição fantástica para a nossa formação. E como a Ana Teresa falou, independente da abordagem que a gente trabalha, né, a gente pode utilizar as ferramentas, o olhar de todos esses teóricos do trauma. Então, vale a pena demais. Isso. Obrigado, Ana. Boa noite, Sandra. Bem-vinda. Adorei lhe ver aí. Ok. Eliana. Pois é. Então, a gente pode se despedir e a gente pode fazer o seguinte, eu posso pedir um favor, se vocês quiserem, se vocês puderem abrir a câmera para a gente tirar uma foto sentindo que a gente está presencialmente ao vivo, online, as cores. Quem puder, né? Claro, né? É só uma solicitação. A gente fica bonitinha. Tereza tira, que ela é mais habilidosa. Tá. A gente tira, a gente vai passando a tela. Quando ela faz assim, quando tirar um, aí vai mudando. Ela muda a tela lá. Ela muda a dela e vai tirando. Pronto. Tá, vamos tirar uma então, a primeira. Certo? Todos preparados? Todos preparados. Pronto. Uma já foi. Então. Como a gente não sabe em que tela dela a gente tá, a gente tem que sorrir em todas. Isso, foi só duas. Só duas. Suficiente. Tá certo. E são 3 telas, né, Tereza? Tem uma que só tem nomes. Pela quantidade de quem abriu a câmera, e por isso que eu só tirei 2. Tá certo. Pois tá, foi um prazer tê-los aqui e vale a questão que eu falei, certo? Perguntas que não foram contempladas aqui, se tiver, vocês podem mandar e a gente responde e envia por e-mail para vocês. Como se apaga as perguntas aqui do chat? A gente não vai saber. Não vai se apagar porque está sendo gravado. Tá. E aí a gente Mas eu ia sugerir que quem tivesse a pergunta pudesse enviar ou para o e-mail ou através do Instagram, que a gente pode responder mais organizadamente a cada um. Isso. Ok? Então, boa noite, né? Ok. Posso só ter uma parte? Porque assim, geralmente eu falo muito, né? Pode falar. Obrigado. Hoje eu até levantei minha mãozinha, vocês não conseguiram ver a mãozinha, eu vi agora, eu vi. Então tá bom, mas tá ótimo. Queria só deixar aqui um depoimento, né, primeiro, da banda para todas as pessoas aqui presentes, né? A gente veio agora de 8 encontros, né, aqui no IPS, no estudo de traumas, e foi muito bacana, e eu posso dizer, sem sombra de dúvidas, que foi uma experiência muito positiva na minha vida, né, pessoal e profissional, e que é um curso que tem qualidade de especialização, sem brincadeira nenhuma, né? Pela questão dos conteúdos, da qualificação dos profissionais, né? De tanto conhecimento, inclusive internacional, né? Porque a base toda está muito lá fora também, né? Assim, então eu imagino que tem muita oportunidade aqui até para os profissionais aqui da área, né? Para atualizar, né, e para poder colocar isso em prática também nos seus dia a dia, no setting, né, terapêutico, como diz a Ana Teresa sempre aqui para a gente. Mas quero parabenizar mais uma vez, né, toda vez que a gente assiste uma nova aula, e mesmo que a aula tenha um conteúdo já abordado, desperta para outras possibilidades, né, então, assim, gera muitas possibilidades de aprofundar, porque aqui a gente está falando do ser humano, e aqui a gente tem várias situações, né, a infância, a fase adulta,
acho que tem a questão também da abordagem da velhice, que está muito em voga agora, né? Também se estudando muito sobre a velhice, né? Eu imagino o quanto que deve ter, assim, de oportunidades para olhar para esse, vamos chamar assim, para essa realidade, para essa questão do ponto de vista do trauma também, né? Porque isso tem a ver com relação, né? Mas é isso. Obrigado. Boa noite, viu? E espero também, quem sabe, estar presente nesse curso também, viu? Obrigado. Boa noite. Boa noite, Ronara. Só agora eu pude lhe dar boa noite. Seja bem-vinda. Boa noite. Eu também queria só agradecer rapidinho, né? De fato, eu fiz minha primeira experiência no IPS, foi esse curso que o Vanderlei falou. Realmente foi muito bom, assim, até cada aula é muito profunda, né? Cada aula é muito profunda. Então, às vezes é uma aula introdutória, mas você já sai ali com muito conteúdo. Então, só um aviso que eu deixo, né? Pensem bem, porque depois que a gente entra aqui, a gente recebe a picadinha ali do IPS, a gente não quer largar mais. Mas é uma picada boa. Gratidão. Obrigada, Ronara. Fico muito feliz em saber que o nosso objetivo tem sido atingido, né? Que é não só transmitir, não é transmitir uma informação, mas é a possibilidade de dar um conhecimento que ele possa ser transformado em um fazer, tanto na vida como profissional. Esse é o da grande função. Também recomendo. A biossistêmica. Vamos firme, João Pedro. Em breve vamos ter outro curso aí abordando a biossistêmica, viu? Pois é. Então, vamos se despedir de novo. A gente fica assim, né? Não vai embora, toda vez é isso. Toda vez. E é bom que ainda tem gente entrando, viu? Chegando aqui. Eu acho que cai e volta, alguma coisa assim. Mas agora a gente precisa ir, né? Tem uma hora que a gente precisa se separar, se despedir, certo? Tchau, obrigada a todos mais uma vez. Tchau, Liana. Tchau, Ronara. Tchau. Tchau, Anas, Guilherme.